o alarme soou como um grito estridente no meio da noite. Ricardo Almeida, CEO da Tecnova, a maior empresa de tecnologia de Lisboa, acordou sobressaltado no seu gabinete no topo do edifício envidraçado no Parque das Nações. As telas piscavam em vermelho, falha crítica no sistema central. Acesso não autorizado detectado. O coração dele disparou. Milhões em contratos pendentes, dados confidenciais de clientes europeus, tudo em risco. Ele ligou imediatamente para a equipa de TI, mas as linhas internas estavam caóticas. Como é possível, murmurou para si mesmo, o pânico crescendo como uma onda negra dentro dele. Ricardo, aos 35 anos, construíra um império do nada, mas agora sentia o chão tremer sob os pés. Porque eu? Porque agora? A empresa era a sua vida, o escudo contra o vazio que o consumia desde que escondia a sua orientação sexual. Gay num mundo corporativo ainda cheio de olhares julgadores, ele nunca se permitira amar abertamente. O medo de perder o respeito dos acionistas, da família conservadora no Alentejo, o mantinha preso numa armadura de frieza. Mas naquela madrugada, o medo era outro, a ruína financeira. A equipa chegou em minutos, mas ninguém conseguia isolar o problema. Horas passaram em tensão sufocante. Ricardo andava de um lado para o outro, o suor frio na testa, imaginando as manchetes: CEO da Tecnova perde tudo em ciberataque. Ele pensou em demitir todos, em vender ações, em fugir. O conflito interior o dilacerava. Eu sou invencível, repetia para si mesmo, mas no fundo sabia que era frágil, que a solidão o tornava vulnerável. Então, a porta abriu-se devagar. Entrou um jovem de cerca de 28 anos, alto, moreno, com olhos castanhos profundos e um ar calmo que contrastava com o caos. Vestia de jeans simples e uma camisola velha, o uniforme de quem trabalhava nos bastidores. Senhor Almeida, sou o Tiago, filho do Manuel, o zelador. Ouvi o alarme e vim ver se podia ajudar. Ricardo olhou com desdém inicial. Quem era este intruso? Mas algo nos olhos de Tiago, uma inteligência afiada, uma confiança serena, o fez parar. Ajudar? Você é zelador? Não exatamente, respondeu Tiago com um sorriso sutil. Estudei engenharia informática na universidade, mas ajudo o meu pai nas horas livres. Deixe-me ver o servidor principal. Relutante, Ricardo consentiu. Tiago sentou-se ao computador central, os dedos voando pelo teclado. Minutos depois, o alarme silenciou. As telas voltaram ao normal. Era um bug escondido no código legado, combinado com uma brecha que eu conhecia de um projeto antigo. Corrigia em tempo recorde. A sala ficou em silêncio. Todos olhavam boquiabertos. Ricardo sentiu um misto de alívio e humilhação. Como um filho de zelador, sem cargo oficial, resolvera o que a equipa de elite não conseguira. Como? Como soube disto? Tiago ergueu os olhos, encontrando-os de Ricardo. Havia uma faísca ali, algo elétrico. Eu cresci aqui, senhor. O meu pai trabalha na Tecnova há 20 anos. Eu brincava nos corredores quando criança, aprendi os sistemas por curiosidade. Às vezes, os de baixo veem o que os de cima ignoram. Ricardo engoliu em seco. A proximidade de Tiago o inquietava. Ele era bonito, de uma forma natural, sem o polimento falso dos executivos. Mas Ricardo afastou o pensamento. Não podia. Não ali, não com alguém tão abaixo na hierarquia social. O preconceito interno o atormentava. Eu sou o CEO, ele é ninguém. Obrigado, disse Ricardo friamente. Pode ir. Mas Tiago não se mexeu imediatamente. Se precisar de mais ajuda, estou por perto. Saiu, deixando um vazio estranho. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguia esquecer. Chamou Tiago para uma reunião formal. Quero contratá-lo. Oficialmente. Na equipa de TI. Tiago aceitou, mas com uma condição implícita nos olhos: honestidade. Ricardo sentiu o conflito crescer. A atração era inegável, mas o medo de exposição, de julgaram como fraco, o paralisava. Tiago, por sua vez, escondia o seu próprio segredo. Gay assumido no bairro da Alfama, onde crescera com o pai viúvo, ele lutava contra a pobreza e o estigma de ser o filho do zelador. Mas ao ver Ricardo, sentiu algo profundo.
Aquele homem poderoso era tão sozinho, tão ferido. Por que ele se esconde? Tiago perguntava-se, o coração acelerando sempre que se cruzavam nos corredores. A empresa recuperou, mas uma tensão nova nasceu. Olhares furtivos no elevador, conversas que duravam mais que o necessário. Ricardo lutava internamente, eu não posso crer isto. Vai destruir tudo. Mas o desejo crescia, misturado com admiração pela inteligência de Tiago. Uma noite, trabalhando até tarde, ficaram sozinhos no gabinete. Por que se esconde? Perguntou Tiago de repente, a voz baixa. Ricardo gelou. Do que está a falar? Eu vejo, Ricardo. Nos seus olhos. O mesmo medo que eu senti anos atrás. O nome próprio escapou, íntimo demais. Ricardo recuou, o pânico voltando. Saia daqui. Tiago saiu, mas o dano estava feito. Ricardo passou a noite em agonia, e se ele contar? E se eu ceder? O amor proibido começava a germinar, cheio de perigos. Os dias seguintes foram um tormento para Ricardo. Ele evitava Tiago nos corredores da Tecnova, mas a empresa parecia conspirar contra ele. Reuniões de emergência sobre segurança cibernética exigiam a presença do novo gênio da TI. Cada vez que Tiago entrava na sala de conferências, com o seu ar descontraído e olhos penetrantes, Ricardo sentia o peito apertar. Por que ele me afeta tanto? Eu construí muros altos por uma razão, para proteger o império, a reputação, a mim mesmo. Tiago, Mianuel, não recuava. Ele sabia que tocara num nervo exposto naquela noite. Crescer gay num bairro popular de Lisboa não fora fácil, olhares de reprovação dos vizinhos mais velhos, comentários sussurrados sobre o rapaz de Manuel que não namora raparigas. Mas Tiago aprendera a ser autêntico, a rodear-se de amigos que o aceitavam no Príncipe Real, o bairro gay de Lisboa. Agora, ao olhar para Ricardo, via um homem preso na própria jaula dourada. Ele merece ser livre, pensou Tiago, mas o desejo misturava-se com raiva, porque ele nega o que sente. Uma tarde chuvosa, Ricardo chamou Tiago ao seu gabinete. Preciso de rever o relatório de vulnerabilidades. Mentira. Queria proximidade, mas negava a si mesmo. Tiago entregou o documento, os dedos roçando os de Ricardo por acidente. Um choque elétrico. Desculpe, murmurou Tiago, mas não retirou a mão imediatamente. Ricardo puxou-a sua bruscamente. Isto não pode acontecer. O quê? Perguntou Tiago, inocente mas desafiador. Você sabe. A voz de Ricardo tremia. Internamente, gritava, eu quero tocar-te, beijar-te, mas se alguém souber. O Conselho de Administração, os investidores conservadores. Tiago aproximou-se. Eu sou gay, Ricardo. Assumido. E vejo que você também luta com isso. Não precisa esconder de mim. As palavras atingiram como um soco. Ricardo levantou-se, furioso consigo mesmo. Saia. Você não percebe o risco. Eu perco tudo. Tiago saiu, magoado. Naquela noite, no seu pequeno apartamento na Alfama, chorou. Porque ele tem tanto medo. Eu poderia amá-lo, ajudá-lo a ser feliz. Mas o abismo social o esperava, o CEO rico e o filho do zelador pobre. No dia seguinte, um mal-entendido explodiu. Um rumor correu pela empresa. Alguém vira Tiago sair do gabinete de Ricardo tarde da noite, com expressão intensa. O zeladorzinho está a subir na vida, sussurraram no café. Preconceito de classe misturado com homofobia velada. Ricardo ouviu e entrou em pânico. Demitiu Tiago sumariamente. Não precisamos dos seus serviços. Tiago confrontou no parque de estacionamento. Por quê? Por medo do que sente. Por incompetência, mentiu Ricardo, a voz quebrada. Tiago riu amargamente. Você é covarde. Esconde o amor como esconde quem é. As palavras doeram mais que tudo. Ricardo passou semanas em depressão, a empresa prosperando mas ele vazio. Eu destruí a única coisa verdadeira que sentia em anos. Tiago, desempregado, ajudava o pai e pensava em emigrar. Mas o amor não morria. Ele investigou mais sobre Ricardo, órfão de mãe, pai rígido que exigira homem de verdade. Compreendeu a dor profunda.
Um mês depois, uma nova crise, outro ataque cibernético, pior. A equipa falhou novamente. Ricardo, desesperado, lembrou-se de Tiago. Ligou anonimamente, mas Tiago reconheceu a voz. Precisa de mim? Perguntou Tiago, frio. Sim. Por favor. Tiago veio, resolveu em horas. Depois, confrontou, admita o que sente, ou vou-me embora para sempre. Ricardo tremeu. O conflito interior atingiu o pico, perder o controle ou perder Tiago. Lágrimas nos olhos, murmurou, Eu gosto de ti. Mais que isso. Tiago abraçou-o, não fisicamente, ainda não, mas com palavras. Então lute por nós. Mas o drama aumentava. O pai de Ricardo, um acionista influente, soube dos rumores e ameaçou deserdá-lo. Não tolero fraquezas. Ricardo afundou sem dúvida, escolher a família, o império, ou o amor proibido. Tiago, paciente, esperava, o coração partido mas esperançoso. A confissão de Ricardo mudou tudo e nada ao mesmo tempo. Nos meses seguintes, eles encontravam-se em segredo, passeios discretos pelo Tejo ao entardecer, conversas profundas em cafés escondidos do bairro alto. Ricardo descobria a liberdade de ser ele mesmo com Tiago, rindo de coisas banais, partilhando medos. Eu nunca soube o que era amar assim, pensava, mas o guilt o consumia, estou a trair a minha posição, a empresa. Tiago florescia com o afeto, mas sofria com o esconderijo. Quero andar de mão dada contigo na rua, sem medo. A sua própria jornada fora dura, rejeição inicial do pai, Manuel, que demorara a aceitar a orientação do filho. Agora, Manuel orgulhava-se, mas via o sofrimento de Tiago. Ele não te merece, se te esconde, filho. O conflito escalou quando uma jornalista investigativa farejou algo. Rumores de relação inadequada no topo da Tecnova. Ricardo entrou em modo crise, negou tudo publicamente, magoando Tiago profundamente. Você escolhe o armário outra vez, gritou Tiago numa discussão acalorada no Mirador de Lisboa. É para proteger-nos, defendeu Ricardo, lágrimas escorrendo. Internamente, dilacerava-se, eu amo tanto, mas o medo de perder o estatuto, a herança familiar. Tiago afastou-se por semanas. Ricardo afundou em trabalho obsessivo, mas sonhava com ele todas as noites. Eu sou um cobarde. Mereço perdê-lo. Então, uma reviravolta, Manuel, o zelador, sofreu um acidente no edifício, uma queda durante limpeza. Hospitalizado, grave. Tiago devastado, Ricardo sentiu culpa imensa. A empresa que construíra quase matara o pai do homem que amava. No hospital, Ricardo visitou em segredo. Vendo Tiago exausto ao lado da cama, abraçou impulsivamente. Desculpa tudo. Manuel acordou nesse momento, vendo-os. Então é verdade. O meu filho e o patrão. Tensão no ar. Manuel, conservador mas amoroso, lutou internamente. Eu aceito o Tiago como é. Mas você, Sr. Almeida, vai magoá-lo mais. Ricardo chorou. Nunca mais. Prometo. Manuel abençoou-os relutantemente. O amor é raro. Não o desperdicem. Mas o drama não acabava. O pai de Ricardo, António, descobriu tudo via a imprensa sensacionalista. Convocou uma reunião de acionistas para destituir o filho. Um homossexual à frente da empresa. Escândalo. Ricardo enfrentou o maior conflito da vida, defender o amor ou ceder ao preconceito familiar. Eu perdi tanto por medo. Não mais. Com Tiago ao lado, agora abertamente, preparou-se para a batalha. A empresa dividiu-se, alguns apoiavam a diversidade, outros o estigma antigo. Alta tensão no dia da Assembleia. Ricardo entrou, mão na de Tiago. Choque geral. Eu amo este homem, declarou. E se isso me custar o cargo, que seja. A Tecnova deve ser moderna, inclusiva. Aplausos misturados com vaias. Mas uma surpresa, empregados como Manuel testemunharam a favor, contando como Tiago salvara a empresa. O voto foi apertado, mas Ricardo manteve o controlo, por pouco. Exausto, mas vitorioso parcialmente, abraçou Tiago. Mas sombras permaneciam, a família cortara laços,
preconceitos sussurrados. Tiago, forte, apoiava, juntos superamos. O amor aprofundava-se, mas novos desafios surgiam. A vitória na Assembleia foi pírrica para Ricardo. Manteve o cargo, mas perdeu o aliado-chave. Ações caíram temporariamente, imprensa especulava sobre crise gay na Tecnova. Ricardo lutava com depressão. Eu arrisquei tudo por amor, e agora pago o preço. Noites insones, questionando, valeu a pena? Tiago era o seu âncora. Mudara-se para o apartamento luxuoso de Ricardo no Chiado, mas sentia-se deslocado no mundo rico. Amigos do bairro zombavam, viraste menino bonito. O estigma de classe doía. Porque eu não sou suficiente como sou, pensava Tiago, vendo Ricardo distante. Uma nova crise. Uma amiga próxima de Tiago, Sofia, lésbica assumida, enfrentava discriminação no trabalho. Inspirados, decidiram apoiar causas LGBT publicamente. Ricardo doou anonimamente à ILGA Portugal, mas Tiago pressionava, seja aberto, como eu. Conflito, Ricardo temia backlash maior. Já perdi tanto. Perdeu preconceito, ganhou liberdade, retrucava Tiago. Então, twist dramático, uma carta anónima chegou, do pai de Ricardo. Volta atrás ou revela os segredos do teu passado. Segredos? Ricardo nunca contara a Tiago sobre uma relação breve na universidade, terminada tragicamente por suicídio do ex-amante, devido à pressão familiar. O trauma voltou como tsunami. Eu causei aquela morte por covardia, pensou Ricardo, atormentado. Partilhou com Tiago, chorando. Eu não mereço ser feliz. Tiago abraçou-o forte. O passado não define. Nós curamos juntos. Mas António atacou, vazou histórias à imprensa. Filho gay destruiu um rapaz no passado. Escândalo explodiu. Ricardo considerou suicídio, o desespero profundo. Tiago salvou, luta comigo. Pelo nós, pelo outros que sofrem calados. Juntos, Ricardo deu entrevista honesta, admitiu erros passados, defendeu amor LGBT. Sociedade portuguesa, progressiva mas com bolsões conservadores, dividiu-se. Apoio veio de jovens, comunidade gay em Lisboa. Manuel organizou o apoio dos empregados. O patrão mudou para melhor. Alta emoção, Ricardo e Tiago no PRID de Lisboa, pela primeira vez públicos. Mãos dadas na Avenida da Liberdade, lágrimas de alegria. Mas António deserdou oficialmente, cortando fundos. Ricardo, tenho-te a ti. Basta. Amor fortalecia, mas finanças tremiam. O escândalo abalou a Tecnova profundamente. Investidores retiraram-se, ações plummeted. Ricardo trabalhava dia e noite para salvar a empresa, mas o stress o consumia. Eu causei isto por ser quem sou, repetia internamente, o auto-ódio crescendo. Tiago via a deterioração. Não é culpa tua. É o mundo que precisa mudar. Mas ele próprio duvidava, e se o nosso amor destruir tudo? Uma traição chocante, um executivo próximo, invejoso, aliou-se a António para golpe interno. Vazou dados falsos de corrupção ligada à vida pessoal de Ricardo. Polícia investigou. Ricardo enfrentou interrogatórios, humilhação pública. No auge do desespero, pensou em terminar o relacionamento. Vai-te embora, Tiago. Salva-te. Tiago recusou, furioso. Eu amo-te demais para fugir. Lutamos juntos. Emoção crua, noites de discussões, reconciliações chorosas. Tiago revelou vulnerabilidade própria, medo de perder o pai novamente, de não ser digno do mundo de Ricardo. Alta tensão, julgamento mediático. Ricardo defendeu-se, o amor não é crime. Preconceito é. Apoio inesperado, comunidade LGBT mobilizou-se, petições, manifestações pacíficas em Lisboa. Manuel, recuperado, testemunhou, o Sr. Almeida é bom homem. Mudou pelo amor. Twist, investigação provou falsidade das acusações. O traidor exposto, demitido. Empresa recuperou lentamente. Ricardo emergiu mais forte, implementando políticas inclusivas. Mas António sofreu AVC, hospitalizado. Ricardo visitou, conflito final,
perdoar ou não? Eu errei, filho, murmurou Antônio. Medo de perder tradição. Reconciliação emocionante. Pai, o amor é a tradição maior. Tiago ao lado, família reconstruída. Amor deles, testado no fogo, brilhava mais intenso. Com a crise superada, Ricardo e Tiago respiravam aliviados. A Tecnova não só sobreviveu como prosperou, tornando-se símbolo de inclusão em Portugal. Ricardo promovido Tiago a diretor de inovação, ignorando sussurros residuais. Mas o verdadeiro clímax emocional veio num ano depois, numa vila alugada em Cascais, ao pôr do sol sobre o Atlântico, Ricardo ajoelhou-se. Tiago, tu salvaste-me de mim mesmo. Queres casar comigo? Tiago, lágrimas nos olhos, aceitou. Sim. Para sempre. Casamento íntimo na Alfama, com Manuel orgulhoso, amigos LGBT, até Antônio presente, mudado. Ricardo refletia, do pânico daquela falha no sistema à plenitude do amor, que jornada. O medo quase me destruiu, mas o amor curou. Tiago, eu, filho do zelador, conquistei não só o coração do CEO, mas a liberdade para ambos. Eles dançaram sob estrelas, mãos entrelaçadas, livres enfim. Superaram entendimentos, preconceitos familiares, societais, classe social. O amor, profundo e verdadeiro, venceu. Em Lisboa, cidade de luzes e sombras, a história deles inspirava, amor LGBT pode triunfar, com coragem. Felizes, olhavam o futuro, coração cheio.